Salve galera, Breno Azevedo na área. No vídeo de hoje nós vamos aprender na teoria e na prática como construir um peitoral de respeito, né? Tanto para você que tem já um peitoral com uma certa genética e principalmente para você que não tem tanta facilidade de desenvolver o seu peitoral, né? Parte superior, a parte externo-costal, né? Que é o peitoral como um todo, né? A grande maior parte do peitoral. E a parte de baixo, né, o peitoral fibras inferiores. E o objetivo secundário desse vídeo é destrinchar de uma maneira bem fácil para que você consiga implementar no seu treino todas essas dicas, todas essas estratégias, a parte de seleção de exercício, como combiná-los para que você tenha o seu treino de uma maneira bem estruturada e principalmente para que o seu objetivo seja alcançado, né, para que você consiga de fato ter um peitoral hipertrofiado e bem desenvolvido. Nesse vídeo eu vou passar várias dicas do que eu utilizo na prescrição de treino de todos os meus alunos de consultoria online e também tudo aquilo que eu já testei em mim mesmo durante várias preparações, durante anos e anos de treinamento focado em hipertrofia. Então você vai sair desse vídeo entendendo qual é a função de cada exercício e como esses exercícios eles se encaixam e atuam em diferentes partes do seu peitoral. Então eu vou dividir esse vídeo em 5 passos para que você consiga acumular conhecimento através desses 5 passos e no final você consiga ir para a academia e ter um treino bem feito, né? Um treino bem direcionado para que você consiga acionar todas essas partes que eu já vou entrar mais em detalhes do seu peitoral. Obviamente, nada disso que eu te passar vai se tornar algo real, algo palpável da noite para o dia. Antes de mais nada, eu preciso lembrá-los que para você construir qualquer tipo de músculo, né, para você alcançar a hipertrofia em qualquer grupo muscular, você precisa, antes de mais nada, cuidar da sua parte dietética, cuidar da sua parte de descanso, que é tão importante quanto o seu treinamento, quanto a dieta também. Não existe essa ideia de que 70% é dieta, 30% é treino, porque apenas esses dois fatores eles não vão te gerar hipertrofia, eles não vão desenvolver o seu corpo. Então, eu costumo dizer com vários alunos que a gente precisa ser 100% em todas essas variáveis, tanto a parte de treinamento, que é o que gera esse gatilho, né, essa demanda, essa sinalização à hipertrofia, também 100% na parte dietética, cuidando de todos os seus macros e micronutrientes para que você tenha todo esse suporte que faz de fato você construir massa magra. Você precisa ser 100% na parte de descanso, né, não apenas dormir, mas dormir de uma maneira melhor, atingir aquele sono profundo, né? Aquele sono que de fato você consiga reparar tecidos e consiga de fato a hipertrofia, beleza? Então 100% no seu treino, na sua dieta e no seu descanso, no seu sono. Então, para começar, o primeiro passo desse vídeo, né, a gente precisa entender alguns padrões de movimentos que ativam e desenvolvem o seu peitoral. A gente pode dividir esse conceito em várias partes, como por exemplo, todo e qualquer exercício que a gente trabalhe de fato o peitoral como um músculo-alvo, a gente tem alguns músculos sinergistas, né, alguns músculos que vão estar trabalhando em conjunto para favorecer, para ajudar tais movimentos, seja no supino, a gente tem o auxílio do deltoide anterior, um pouquinho do deltoide lateral e ajuda também do tríceps para vencer os movimentos de pressão em qualquer supino, em qualquer máquina de supino. E já nos exercícios isolados, né, onde a gente prioritariamente trabalha apenas a musculatura do peitoral, como crucifixos, flies, máquinas de crucifixo, crucifixo no crossover, todos esses movimentos onde a gente consegue, né, fazer ali de fato essa adução do ombro, né? O que é a adução do ombro? É trazer o húmero, o osso do seu braço em direção a essa linha média, né? Então é você fazer esse movimento. No supino a gente tem também esse mesmo movimento, porém com uma articulação a mais aqui, fazendo a extensão do movimento. Por isso que quando a gente faz supino, a gente consegue colocar mais peso do que movimentos de crucifixo, movimentos isolados, justamente porque a gente tem um braço de alavanca reduzido nessa distância do peso até o seu ombro, que é a articulação que faz, como eu disse, essa adução do ombro, né, trazendo o húmero de encontro
a essa linha média, beleza? Os principais músculos do nosso peitoral não é simplesmente só aquilo que você vê, né? Essa caixa aqui externa em cima aqui da sua caixa torácica. Não, a gente tem um peitoral menor, porém eu não quero entrar muito nessa parte anatômica, né? Te mostrando o que é peitoral menor, o que é peitoral maior. Nós vamos focar exclusivamente naquilo que a gente enxerga, né? No peitoral maior. Mas claro, se você adotar tudo isso que eu te passar nesse vídeo, você também vai trabalhar o seu peitoral menor, que é uma musculatura mais interna, né? Que desempenha movimentos como protração escapular, né? Que é esse movimento aqui de empurrar um pouco para frente, assim como o serrátil também trabalha nessa parte desse movimento, mas o foco desse vídeo é como realmente a gente vai construir um peitoral. Então nós vamos focar justamente nos movimentos que trabalham majoritariamente a musculatura do peitoral maior, né? Tanto a parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo, beleza? Segundo ponto são alguns movimentos que a gente tem como base, né, do nosso treino de peitoral, né? Como eu disse um pouquinho anteriormente, movimentos de adução do ombro, movimentos de pressão, né, movimentos de crucifixo, movimentos de supino. Quando a gente está executando qualquer um dos exercícios, né, para exemplificar, e vamos pegar um supino, né, quando a gente está nessa fase excêntrica, né, a fase que a gente alonga, a gente está fazendo ali um controle dessa abdução de ombro, para logo em seguida, quando contrairmos, fazer uma adução, trazendo o húmero de encontro ao peitoral. A mesma coisa acontece com movimentos isolados, movimentos de crucifixo, né, a gente está aqui fazendo a fase excêntrica, resistindo a uma certa carga, um movimento de abdução de ombro, né, jogando o seu ombro para trás, e na hora que a gente vem contraindo, fazendo toda a fase concêntrica, o movimento de adução. Então, a adução do ombro é o movimento principal para que você atinja o seu peitoral. Esse movimento ele acontece em exercícios de pressão, todos os supinos em diferentes angulações, tá? E a mesma coisa acontece em movimentos isolados, movimentos de fly, movimentos de crucifixo, também temos a mesma movimentação articular. Então, para ativar o peitoral, obrigatoriamente você precisa estar fazendo algum tipo de adução do ombro, que já falei 10 vezes, é trazer o húmero de encontro à linha média do seu peitoral. E agora que a gente entendeu um pouquinho, né, dessa parte biomecânica dos movimentos que trabalham o peitoral de maneira completa, ok? A gente parte agora para o passo número 2, que é justamente seleção de exercícios, né? Como nós vamos escolher os exercícios fundamentais para compor um bom treino de peitoral, né? Como eu disse lá no início do vídeo, acessando a parte superior, a parte externo-costal e também o seu peitoral inferior, que muita gente não dá devida atenção, porque a lei da gravidade ela traz todo esse volume do peitoral para baixo, então às vezes a pessoa ela simplesmente acha que ela precisa desenvolver apenas a parte de cima, mas nesse vídeo nós vamos também falar um pouquinho de exercícios que trabalham a porção inferior do seu peitoral. Mas eu já te adianto, na grande maioria dos exercícios, né, em qualquer supino reto, em qualquer crucifixo reto, nós temos toda a ativação de todas essas partes, né, de todas as secções do seu peitoral. Então, Breno, eu posso fazer simplesmente supino reto e crucifixo na máquina ou crucifixo reto com halteres, que eu já estou trabalhando o meu peitoral como um todo? E a resposta é sim. Porém, vários estudos nos trazem como evidência científica que a gente consegue explorar determinadas partes do nosso peitoral, como por exemplo o peitoral clavicular, essa parte superior do seu peito, quando a gente muda a nossa posição do corpo em relação à carga que está sendo imposta, né? Trazendo isso em termos mais simples, é quando a gente parte de um supino onde o banco está reto, plano, e começa a inclinar esse banco, chegando até angulações de 45 graus, onde a gente tem, como eu já disse, embasado em ciência, uma maior ativação das fibras superiores do seu peitoral. Então você precisa colocar em mente que para construir um bom peitoral, não necessariamente você precisa apenas fazer o supino reto ou o crucifixo reto, não. Para construir um peitoral bem desenvolvido e completo em todas essas áreas, você precisa combinar exercícios de maneiras estratégicas para que você possa, de fato, construir um peitoral de respeito. Seguindo para a seleção, né, de exercícios básicos, nós temos supino reto com barra, supino inclinado com barra, supino com halter, supino na máquina Smith, supino na máquina
máquina Hammer Stand, né, essas máquinas que são articuladas, que têm movimentos distintos, separados, você consegue trabalhar de maneira unilateral, diferente da barra, né, que a gente tem ali a mesma carga sendo distribuída de maneira igualmente. Nessas máquinas a gente consegue essa diferenciação. Flexões de braço, né, o básico da flexão de braço. Nós temos também movimentos de paralela, onde a gente consegue atingir um pouco mais essas fibras inferiores do peitoral quando executado de maneira correta. Falamos basicamente de todos os supinos. Nós chegamos agora em uns movimentos isolados de peitoral: crucifixo com halter, crucifixo no cabo, crucifixo unilateral na máquina, né? Não sei se vocês já viram, mas naquela máquina padrão ali de fly, a gente consegue fazer de maneira unilateral e rodando um pouco mais o seu tronco, a gente de fato consegue um grau de amplitude um pouco maior, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica, né, nessa fase de alongamento. Então é uma variação muito interessante, principalmente para você que na vista frontal, né, naquela vista anterior do seu físico, você nota que um peitoral é mais desenvolvido do que o outro. Então faz muito sentido que você comece a implementar movimentos isolados, onde você trabalha de uma maneira maior, aumentando o volume daquele lado que é menos desenvolvido. Beleza? Então, essa variação de crucifixo unilateral na máquina sentado, com esse giro de tronco, é muito válido para você extrair o máximo desse trabalho individual, né, de um peitoral trabalhando unicamente e com um aumento dessa amplitude de movimento que fatalmente vai gerar resultado. Faça o teste e depois você comenta aqui nesse vídeo se funcionou, se pegou, se deu aquele pump realmente, que também é um padrão da gente aferir o quão bom está sendo o exercício e quão bom está sendo o seu treino, né? Você se sente ali pampeado, né? O músculo ele está cheio de sangue. É uma ferramenta para a gente dosar, para a gente medir o quão efetivo está sendo o seu treino, tá? Mas não é regra. Passo número 3, como estruturar o seu treino durante a semana. Agora a parte que todo mundo se interessa, né? Como montar a sua ficha de treino de peitoral, quais exercícios selecionar, quais exercícios escolher, quais exercícios não fazer. O melhor dos mundos é que você consiga executar de maneira perfeita, né, com uma técnica correta, todos esses exercícios mencionados anteriormente. Porém, não é todo mundo que tem uma técnica perfeita em todos os supinos e em todos os crucifixos. Claro que isso a gente pode desenvolver e melhorar com a prática, né? A prática é o melhor educativo de técnica. Porém, essa realidade ela não se faz presente para todo mundo nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. Então, para isso, você precisa selecionar os exercícios para colocar no seu treino, onde você tenha uma conexão músculo-mente mais refinada, né? Onde você consegue executar de maneira biomecânica perfeito o movimento, ok? Se você começar um exercício ali só porque você viu um fisiculturista fazendo, um atleta, né, uma pessoa lá da sua academia que tem um peitoral que você almeja, você falou, pô, velho, aquele cara ali tá fazendo um crucifixo, sei lá, declinado, vou começar a fazer também porque deve ser bom, né? Se ele tá fazendo, deve ser bom. Não vai por esse caminho, né? Se você não domina a técnica de determinado exercício, ele não deve estar na sua ficha a princípio, ok? Nada te impede que com o tempo você implemente esse exercício e comece a colher melhorias, começando com cargas reduzidas, mas a dica que eu te dou é que você coloque no seu treino aqueles exercícios que você tem uma técnica bem aguçada. Beleza? Vamos pensar que você é um indivíduo intermediário que treina peitoral ali 2 vezes por semana, né? Vamos pensar ali naquela clássica divisão PPL, né? Push, pull, leg. Um dia você vai empurrar, outro dia você vai puxar, no outro dia você treina a perna e aí a perna completa, né? Claro que a gente consegue fazer algumas rotações nesse exercício, mas vamos pegar esse básico aqui só para a gente entender como que você estrutura o seu treino ao longo da semana. Então, pensando nessa divisão de treino, né, onde você terá 3 fichas, então você tende a treinar peitoral 2 vezes, caso você vá 6 vezes na semana, ou até mesmo 5 vezes por semana. Peitoral 2 vezes por semana, como que a gente faz, né? Quais exercícios a gente deve colocar ali na nossa ficha. Treino número 1 de peitoral, né? O que eu aconselho é combinar os exercícios. Obviamente, Breno, eu tenho apenas 30 minutos de treino, eu tenho apenas 40, eu tenho o dia inteiro para treinar. Isso vai variar. Claro, a gente deve levar em consideração o nível de treinamento para a gente ajustar esse volume de treino, né? Quantos exercícios, quantas séries e repetições terão nessa ficha dessa pessoa. Mas vamos pensar aqui no indivíduo normal que treina peitoral 2 vezes por semana e tem ali 1 hora para treinar, né? Quais exercícios
essa pessoa deve colocar no treino. O que eu sempre oriento é que se você não tem tanta força, não tem tanta resposta hipertrófica dessa região do peitoral, comece com exercícios isolados. Por exemplo, antes de iniciar os movimentos de pressão, onde você consegue, teoricamente, colocar mais peso, comece com um crucifixo, seja feito na máquina, seja feito livre. Vamos pensar aqui em um crucifixo livre, né? Trabalhando ali com os halteres, um movimento mais dinâmico, né? Trabalhando ali um pouco de coordenação e equilíbrio. E lembrando que essa instabilidade que a gente tem nos exercícios livres, quando a gente compara-os com a máquina, essa instabilidade ela também consegue ativar outras fibras musculares, o que é muito importante para quem busca por hipertrofia. Então, no dia número 1 do seu peitoral, inicie com o crucifixo reto e logo em seguida vá para movimentos de pressão, pensando única e exclusivamente em máquinas, porque você já fez um exercício livre, então seria muito interessante o segundo exercício do seu treino ele ser em alguma máquina, né, para facilitar a implementação de carga, né, facilitar com que você consiga aumentar a intensidade do seu treino, né, e lembrando que intensidade é carga. Então, saiu do crucifixo reto, logo em seguida vá para um exercício de supino articulado, aquele que trabalha, né, a porção superior do peitoral, beleza? Não vou entrar em número de séries, em número de repetições, porque isso é bem individual e você ajusta tudo isso conforme o tempo que você tem para treinar e o seu nível de experiência. Já no terceiro exercício, aí sim nós vamos migrar para algum exercício de peitoral de pressão que trabalha ali de maneira completa, né? Iniciamos com o movimento isolado no crucifixo livre, fomos logo em seguida dar mais atenção para a parte superior do peitoral numa máquina, né, onde a gente consegue colocar mais carga e tem uma facilidade maior de domínio e controle de todo o movimento, trabalhando essa porção superior. Logo em seguida a gente vai para um supino reto, pode ser feito na máquina, pode ser feito também com os halteres, lembrando que já nessa altura do campeonato, né, nessa altura ali do seu treino, você já tem um certo acúmulo de fadiga, então a carga ela tende a ser um pouco reduzida, mas tudo bem, é normal, é esperado que isso aconteça. Caso você esteja bem fraco nesse dia, vai de novo para uma máquina de supino reto. Se você estiver bem enérgico, com uma força ali ok, consegue executar muitas repetições, vai para um supino reto trabalhando com os halteres. Breno, por que não trabalhar com barra? E aí vem o pulo do gato. Pensando que você treina peitoral 2 dias, o foco é exclusivamente trabalhar o peitoral de maneira exclusiva. Você terá outros dias para trabalhar o seu ombro, para trabalhar o seu tríceps. Quando a gente executa um supino reto feito com barra, independente da angulação, seja reto, 15 graus, 45 graus, supino declinado, você tem um acionamento bem exacerbado da musculatura do tríceps, beleza? Porque, como eu disse, ele ajuda ele a fazer extensão. Mas, Breno, nos halteres o tríceps também ajuda. Porém, o que muita gente não sabe é que quando a gente executa o supino na barra, nós temos uma componente, né, que tende a empurrar essa barra para fora. Você segura a barra e não simplesmente você quer empurrá-la para cima. Uma força resultante desse movimento de empurrar a barra para cima é fazer uma extensão de cotovelo, né? Então, o seu tríceps, ele não simplesmente está estendendo nesse sentido, mas ele quer estender nesse sentido, jogando aqui para fora. Porém, isso não acontece porque você está fixo na barra. Mas não deixa de existir essa força atuando ali no seu tríceps. Já quando a gente faz com os halteres, o tríceps ele é menos ativado, justamente porque se você fizer essa força reativa, né, estendendo o cotovelo ali, jogando o peso para fora, o peso ele vai cair. Por isso que nessa prescrição aqui de treino, eu falei para você fazer o exercício de supino com os halteres, tirando essa atuação do tríceps como musculatura ajudante, beleza? Agora, se você treina peitoral apenas uma vez por semana e, consequentemente, você tem menos dias de treino de tríceps de maneira isolada, aí seria muito interessante você tirar o supino com halter e fazer o supino na barra, justamente para ter essa maior participação do tríceps em todo o movimento, porque você não tem muitos exercícios de tríceps isolado para colocar na sua ficha, justamente por conta de você não ter tanta disponibilidade para treino, beleza? Agora, se você treina peitoral 2 vezes, você tem tempo para treinar tríceps.
então opte pelo supino feito com os halteres. No dia número 2 de peitoral, né, treinou costas, treinou perna, logo em seguida você volta ali para o seu treino de peitoral, aí é onde você precisa ser mais estratégico, né? Para que você vai repetir tudo aquilo que foi feito no seu primeiro treino de peitoral? Não, a gente quer ativar outros tipos de fibras musculares. Pense que o seu peitoral é um alvo, né? E você está ali mirando em várias partes, superior, ali um pouquinho mais perto do ombro, um pouquinho mais interno. Então a gente quer ali de maneira bem grosseira, mas para que vocês consigam entender, atingir o seu peitoral como um todo. Então não faz sentido repetir os mesmos exercícios feitos no dia número 1 de peitoral. Então a gente vai mudar um pouquinho. E aí o que eu oriento para que esse segundo dia, para que você faça nesse segundo dia, é justamente um caminho diferente desse treino de peitoral número 1. Agora sim, você começa com os exercícios de pressão, com os exercícios de supino. Então o que eu oriento é que você comece com o supino reto feito com halter ou um supino reto feito em alguma máquina articulada, né, com essas forças divididas. E logo em seguida você vai para a porção inferior do peitoral, talvez trabalhando de maneira isolada, quem sabe um crucifixo em um banco declinado se encaixe muito bem durante esse momento do seu treino, né? Breno, mas por que não um supino? Porque vamos pensar que você treina sozinho, né? Você conseguir manusear 2 halteres mais pesados para fazer um supino declinado, às vezes não é tão prático. Então, fazer um movimento isolado nessa parte do treino vai ser um pouco mais fácil para você que treina sozinho. Então, você facilmente consegue ali, jogar 2 halteres ali para cima e executar um movimento isolado, focando nessa parte inferior. Então, no primeiro exercício, supino reto, feito com halter, ou então numa máquina articulada. Segundo exercício, crucifixo no banco declinado, né? Atingindo ali como ponto alvo essa parte inferior do seu peitoral. E terceiro e último exercício, você vá para alguma máquina, né? Pensando que você saiu de um movimento livre, utilizando toda ali essa parte de equilíbrio e demanda de musculatura estabilizadora, facilita a sua vida, vai para um movimento em máquina, trabalhando agora a parte superior do peitoral, que ficou faltando, né, nesse treino até então. Quem sabe, pensando que você fez um supino articulado lá no seu primeiro treino, vai para o supino feito no Smith, né, onde você consegue ali ter um domínio de todo o movimento, né, onde a barra ela está sendo guiada, o que facilita e muito esse direcionamento de estímulo para a região do peitoral superior. Passo número 4 do melhor treino de peitoral: alternando as intensidades ao longo da semana, no seu dia número 1. E aí é uma dica extra, tá, galera? Isso aqui não é uma regra, você pode ou não implementar essa dica que eu tô te dando. Pensa que no seu dia 1 de peitoral, no seu primeiro treino de peito, você trabalha um pouco mais pesado, né? Trabalhando ali entre 5 a 9 repetições. É uma faixa que eu gosto muito de utilizar com os meus alunos quando eu quero que eles consigam trabalhar com cargas mais altas, né? Então eu utilizo essa faixa entre 5 a 9 repetições, onde o objetivo é que você comece fazendo 9 repetições e faça essa progressão de carga para que na última série do seu exercício você faça no máximo 5 repetições. Aí sim você sai com a certeza que deu o seu máximo para aquele exercício. Já no segundo dia de peitoral a gente vai para aquele clássico de 8 a 12 repetições, né? Então, obviamente, a carga ela tende a ser um pouco reduzida. Então, mesclar essas diferentes intensidades no dia 1 e no dia número 2 também é um ponto muito favorável para que você consiga estimular de maneira diferente, para que você confunda o seu músculo, né? Igual muita gente gosta de dizer, pô, vou confundir, vou assustar o meu músculo aqui. Assustou? Não, não é bem isso, né? Então essa diferenciação de faixa de repetições e, consequentemente, alternâncias de intensidade, um dia mais pesado, um dia mais leve, é justamente para que a gente consiga explorar ao máximo todas essas fibras, todos esses pontos do seu músculo para que você consiga construir um peitoral gigantesco, beleza? E agora o quinto e último passo, mas não menos importante, para que você consiga, de fato, construir um peitoral de respeito, você precisa, como eu disse lá no início do vídeo, ser bem consistente com o seu treino, com a sua dieta, com o seu descanso. E para a gente ser consistente, a gente precisa traçar um plano, né? O mais ideal é que você tenha essa periodização em mão. Então,
eu acabei de te dar uma ficha, né? Quais exercícios, quais faixas de repetições trabalhar nesses 2 treinos de peitoral. Então, o que a gente precisa fazer, e aí eu vou te orientar nesse sentido, é que você faça essa progressão em todos os exercícios ao longo da semana, né? Que é justamente o que eu faço com os meus alunos de consultoria, né? O que eu tenho de ferramenta para medir o progresso do meu aluno, né? Como que eu consigo fazer isso com várias pessoas, com vários biotipos, com vários objetivos diferentes, né? Eu faço essa periodização, né? Que nada mais é do que programar o treino a longo prazo, né? O que esse cara vai fazer na semana 1, na semana 2, 3, 4 e até lá na última semana de treinamento, pensando ele num macro ciclo ali de 6 meses. Então, fazer essa programação para que você consiga minimamente construir aos poucos tudo aquilo que você quer trabalhar. Então, uma dica que eu te dou ali, pensando em curto prazo, né, pensando que você quer tudo para ontem, né, desenvolver o seu peitoral, você quer para o carnaval, para o mês que vem. Então, pensando justamente nisso, uma breve periodização de treino. Um exemplo para você conseguir pensar ali em como fazer essa sobrecarga progressiva no seu treino, né? Vamos pegar ali como exemplo um exercício de supino. Na semana 1, como eu disse, naquele treino mais pesado, trabalhe 9 repetições com X quilos. Na semana número 2, você reduz, faz ali 7, 8 repetições com um pouquinho a mais de carga. Na semana número 3, você vai ali naquele mínimo de repetições previstas, pensando naquele treino mais pesado, entre 5 a 9 repetições. Você mira em 5 repetições com um pouquinho a mais de carga. Beleza? Na semana 4, você volta lá para o que você fez na semana número 1, voltando com 9 repetições, porém com peso maior que você tinha feito lá no início dessa pequena periodização. Semana número 1, 9 repetições, um peso. Semana número 2, 7 a 8 repetições com um pouquinho a mais. Semana 3, 5 repetições bem pesadas, bem intensas. Na última semana do mês, você volta para aquelas 9 repetições, porém com uma carga superior, porque você já vai ter consolidado a sua força, o seu domínio de movimento, o que te possibilita fazer essa última semana no exercício de supino. O mesmo se aplica a crucifixo também, mas utilizando o supino como exemplo, essa última semana seja feita mais repetições com mais carga que você fez lá no início do treinamento. Beleza? E para fechar, uma simples conclusão. Se você seguir esses 5 passos de forma consistente, com certeza você vai ter garantido a hipertrofia do seu peitoral. Lembrando que você precisa cuidar da sua dieta, cuidar do seu descanso. Se você não tem quem cuide de todos esses fatores, ou então se você não tem paciência para montar o seu treino de peitoral, vá direto para o meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição, onde você acessa o meu site, você seleciona qual plano melhor se encaixa para o seu bolso, pensando sempre no longo prazo, e fecha comigo, entra para o time. Eu cuido de toda essa parte de periodização de treino, eu cuido também da sua dieta, elaborando tudo de acordo com o seu objetivo, quer seja emagrecimento, hipertrofia ou simplesmente manutenção da saúde, beleza? E claro, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, deixa também um comentário para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e distribua para mais pessoas. E se possível, manda esse vídeo para um amigo seu ali, né, que tem um peitoral miado, né, aquele peitoral murcho para dentro. Ajuda seu brother, faça com que ele consiga construir um peitoral de respeito, assim como você, que vai sair desse vídeo direto para sua planilha de treino e colocar tudo em prática o que foi ensinado aqui. Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo.